Olá, meu nome é Edmilson Pereira, sou professor de matemática, sou professor de filosofia, também sou pastor e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para tanto, eu estarei lendo no capítulo 1 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Diz o seguinte, esse texto de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, diz o seguinte: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, que Deus abençoe a cada dia a sua palavra em nossos corações. E antes de dar início à mensagem, eu quero orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de divulgar a Tua palavra através deste canal. Peço ao Senhor, pelas pessoas que estarão me assistindo e ouvindo a Tua palavra, que o Senhor as esteja abençoando, e agradeço por elas. E também, Senhor, te peço que abençoe grandemente neste momento a minha vida, para que na instrumentalidade da Tua vontade, na orientação do Teu Santo Espírito, possa estar transmitindo esta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, podemos dizer que o ministério de Jesus, basicamente, envolveu os seguintes aspectos: oração, pregação, libertação e curas. E é sobre o milagre da cura, especificamente a lepra, que queremos tratar nesta mensagem. Talvez no título desta mensagem, Jesus purifica um leproso, o uso do vocábulo purifica soe um tanto forte quando direcionado a uma pessoa, e seja melhor compreendido e aceito ao se levar em consideração como era a vida de um leproso no contexto em que Jesus operou esse milagre. Por isso, no primeiro ponto desta mensagem, queremos descrever a terrível natureza dessa enfermidade e suas consequências para uma pessoa acometida da mesma. Então, o que eu estou querendo dizer é que o título da mensagem é Jesus purifica o leproso. E nos dias de hoje, de tanta coisa politicamente correta, talvez alguém estranhe se dizer que um leproso foi purificado por Jesus. Mas, como eu disse, para entender melhor isso aí e aceitar, é necessário que se conheça o contexto em que esse milagre operado por Jesus aconteceu.
Então, neste primeiro ponto, como eu já disse, vamos falar sobre a horripilante natureza da lepra. A repugnante natureza da lepra. Em primeiro lugar, queremos deixar claro que hoje a realidade que contorna a vida de uma pessoa vítima de lepra, também conhecida como hanseníase, é totalmente diferente daquela que existia no contexto geográfico dos tempos bíblicos. Então vejamos essa realidade sob dois aspectos: o físico e o social, e por que não dizer o físico e o moral. Além de não, com relação ao aspecto físico, além de não ter cura, a doença não atinge somente a pele do enfermo. Todo o organismo da pessoa é atacado por ela. O sangue, a carne, os ossos. A proporção que a lepra vai crescendo no corpo do doente, ou a proporção que a lepra vai crescendo, o corpo do doente vai apodrecendo e ele passa a perder membros do seu corpo, como por exemplo os dedos. Quando ela assume um estágio muito avançado, deixa o doente com uma aparência horrível. E sobre o aspecto social do leproso, e como eu já disse, por que não dizer moral, o leproso vivia às margens da sociedade, por ser considerado uma pessoa imunda. Entendam melhor agora porque se fala em purificação do leproso. Porque na sociedade judaica dos tempos de Jesus, uma pessoa com lepra era considerada abominável, era considerada repugnante, era considerada imunda. Não podia viver em comunidade, pois esse vínculo lhe era cortado. Não podia tocar ou ser tocado por alguém. Tinha que viver numa casa separada. Ao descrevermos certos detalhes dessa terrível doença, longe de querermos fazer uma exposição desnecessária, pretendemos mostrar duas verdades. A primeira é que a obra que Jesus fez na vida daquele homem, ao curá-lo de tão cruel enfermidade, foi de uma intensidade tamanha a ponto de, com esse milagre, devolver-lhe a dignidade e o convívio social, dando um novo sentido a uma vida que foi exposta à miséria, ao desprezo e à indiferença. A segunda verdade é que quando a lepra destrói a integridade física e social da pessoa, existe uma doença tão cruel, imunda e repugnante que atinge a dignidade espiritual e a alma da pessoa. Essa doença é o pecado. Assim como a lepra deforma a condição física do leproso, o pecado deforma a relação do homem com Deus. Da mesma forma que a lepra causa infecções cutâneas, o pecado infecciona a nossa vontade, a nossa consciência, nossas memórias, nossos entendimentos e nossas afeições. E como a lepra, o pecado nos torna asquerosos e abomináveis, a ponto de nos afastar do convívio com Deus. Dizem que o primeiro passo para que um alcoólatra seja liberto do vício do alcoolismo é reconhecer que é alcoólatra. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo para que uma pessoa alcance a libertação do pecado e de todas as suas terríveis consequências é o reconhecimento de que é pecador ou de que é pecadora. O segundo ponto que trataremos aqui é sobre o poder e a disponibilidade de Jesus Cristo, o poder
e a disponibilidade de Jesus Cristo, conforme os versículos de 40 a 42. Disponibilidade de Jesus para curar, disponibilidade de Jesus para poder para curar, poder para salvar, disponibilidade para receber a pessoa, disponibilidade para ouvir a pessoa. Então trataremos, com base nos versículos de 40 a 42, sobre o poder e a disponibilidade de Jesus. Então os versículos dizem o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vemos aqui que a fé e o desejo de cura daquele leproso são enormes. Vemos também que Jesus expressou seu desejo de curá-lo e libertá-lo daquele sofrimento que parecia não ter fim. A disposição de Jesus para a cura daquele homem foi imediata. Com apenas uma expressão vocal e um toque, ele libertou aquele enfermo de todo o sofrimento que ele consumia a calma, ou que ele consumia a carne e a alma. Agora não mais está diante de Jesus um leproso, mas um homem saudável, pronto a ser devolvido ao convívio social. Tudo é resultado do poder transformador de Jesus Cristo e de sua compaixão e vontade de abençoar as pessoas. Devemos glorificar o nome de Deus por nos dar um Salvador tão poderoso e que coloca o seu poder à nossa disposição, visando o nosso bem-estar. O poder de Jesus Cristo nos motiva a continuar nossas lutas e, ao mesmo tempo, nos fortalece, pois tal poder nos confere a garantia de que não há impossibilidade para Jesus Cristo. Podemos aprender com a atitude de Jesus Cristo que no exercício do seu poder não há nada e nenhum tipo de enfermidade que ele não possa curar. Aprendemos ainda que nunca se deve desistir de uma pessoa, quem quer que seja ela, sobretudo quando se trata de sua salvação. O terceiro e último ponto é que há um tempo propício para todas as coisas. Há um tempo adequado para todas as coisas, conforme os versículos de 42 a 45, que eu vou ler novamente. No mesmo instante, ou melhor, vamos ler a partir do 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, o texto nos ensina que há um tempo para todas as coisas. O texto de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, nos ensina que há tempo para todas as coisas. E esse texto encontra paralelo aqui no texto de Marcos, capítulo 1, nos versículos 43 a 45. Dos versículos 43 a 45. Por quê? Jesus também nos ensina essa lição. Ao recomendar para o homem curado que não dissesse nada a ninguém sobre o que aconteceu. Essa recomendação, por mais estranha que pareça ser, ou seja, ele queria pregar o evangelho,
Ele queria divulgar que Jesus, ou melhor, ele queria divulgar que Jesus o curou, que lhe devolveu a dignidade, que o devolveu à sociedade saudável, à sua família, ao convívio com as pessoas. Então ele queria sair dizendo isso para todas as outras pessoas. Ele queria falar sobre Jesus, ele queria falar do poder de Jesus. E Jesus então pede para ele não dizer nada, se manter discreto. Então essa recomendação realmente parece muito estranha. Mas por mais estranha que ela seja, tem o propósito de nos mostrar que até para fazer a obra do Senhor, temos que esperar o tempo de Deus. Então Jesus Cristo nos dá essa grande lição de dependência de Deus, de dependência da vontade de Deus, de dependência do tempo de Deus, do tempo da vontade do Senhor. Até para fazer a obra do Senhor, até para pregar o Evangelho, nós devemos esperar na vontade de Deus e no seu tempo. Além do mais, ao deixar de seguir a orientação de Jesus, aquele homem lhe trouxe complicações. Pois o texto nos diz que ele começou a propagar a obra que Jesus fez em sua vida, e que por isso Jesus não mais pôde entrar publicamente em qualquer cidade, conforme o versículo 45. Ou seja, a desobediência daquele homem em não seguir a orientação que Jesus lhe deu, em manter a discrição sobre o que aconteceu, trouxe dificuldades para Jesus. Então, quando Deus nos orienta a fazer qualquer coisa, por mais estranha que seja, temos que confiar que há um propósito bom e que Deus sabe o que está fazendo. Porque Deus nunca vai nos pedir algo que traga prejuízos para nós e para o seu evangelho. Meus irmãos, tudo é mais tranquilo, tudo é mais belo e mais produtivo quando feito no tempo apropriado. Tudo que é feito no calor da emoção e na euforia da precipitação tem tudo para apresentar resultados desastrosos. Deus quer que façamos a sua obra, mas isto terá que ser feito no seu tempo e do seu jeito. Aprendemos que para o poder transformador de Jesus Cristo não há impossibilidades. Que o Senhor Jesus Cristo é compassivo e está sempre disposto a transformar a vida do ser humano em todos os seus níveis: físico, espiritual, emocional, social e psicológico, desde que a pessoa esteja disposta a ser transformada por ele. Aprendemos que o zelo excessivo e a precipitada disposição em fazer as coisas, mesmo que seja a obra de Deus, podem mais atrapalhar do que ajudar, trazendo resultados inesperados e ruins. Por fim, aprendemos que o correto mesmo é esperar pelo tempo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e ficaremos muito agradecidos. Fiquem com Deus.